Então, até agora falámos de uma série de aspectos técnicos que seguramente vou experimentar porque todos são muito interessantes. Mas agora preciso de alguns conselhos para a utilização de objetivas, sobretudo no que diz respeito à fotografia de paisagem. Sim, diz lá. É verdade que a melhor objetiva para a fotografia de paisagem é a grande angular? Quem te disse aquilo foi aquele amigo do filtro diante da objetiva, Sim, certo? foi ele. Não, olha, a grande angular é uma objetiva muito utilizada na fotografia de paisagem, mas nem sempre é a mais correta. Depende da utilização que se vai fazer dela. Pensa que se te encontras a fotografar, por exemplo, uma cadeia de montanhas, arriscas-te a fazer uma foto onde terás um primeiro plano fortemente exagerado. As montanhas ficarão muito distantes, muito pequenas e arriscas ainda a incluir no enquadramento pormenores indesejados. A utilização certa da grande angular será uma E é o outra. quê? Praticamente a grande angular tem a função de exagerar a perspectiva, conseguir exagerar o primeiro plano e fazer a diferença de vários planos na imagem. É importante inserir um elemento em primeiro plano quando se usa a grande angular, sobretudo na fotografia de paisagem. Se quisermos dar relevo a coisas presentes no primeiro plano, podes utilizá-la. De outra forma, cada tema tem uma focal mais adequada. Hum. Como por exemplo? Por exemplo, se estás a fotografar como antes uma cadeia montanhosa à distância, convém utilizar uma focal ou então uma telemédia que te permita aproximar muito dos temas e dar uma impressão de maior importância às montanhas que serão reproduzidas com dimensões maiores na tua foto, dando menos importância ao primeiro plano. Em resumo, a objetiva a usar é sempre colocada em relação ao teu tema e, sobretudo, como o queres apresentar na fotografia. Desculpa, mas tenho uma curiosidade. Por falar em teleobjetivas, a maior parte são longas. Porque eu vi uma curta, gorda, mesmo no meio, em vez de ser transparente, parece uma rosca. Que tipo, o que é? Acho que estou a perceber. Estás a falar das objetivas catadióptricas. São objetivas que têm um determinado esquema óptico que permitem uma dimensão mais pequena. Praticamente consegue-se uma grande focal numa objetiva com as dimensões físicas reduzidas em relação àquela que seria necessária, e isto é conseguido utilizando, além das lentes, também espelhos no interior do sistema óptico e, portanto, os raios luminosos percorrem um trajeto à volta no interior do esquema óptico e esta saída da rosca que se produz sobre a lente frontal é devido ao espelho secundário que serve para refletir os raios novamente na direção do filme. São muito leves e de dimensões reduzidas em relação a uma verdadeira teleobjetiva, mas em compensação têm uma qualidade mais reduzida em relação a uma verdadeira teleobjetiva porque o sistema óptico não é tão preciso e obrigam ainda a certas limitações, pois têm uma luminosidade constante e, portanto, não é possível variar a abertura do diafragma em virtude da sua particular dimensão, isto podendo criar problemas em condições de pouca luz ou de forte luminosidade, ou ainda quando se quer controlar a profundidade de campo da imagem que estamos a fotografar. E outra coisa não menos importante é que, ao desfocar, tem um resultado totalmente diferente das outras objetivas, pois em vez de produzirem círculos de desfocagem em virtude da sua forma com estes espelhos na lente frontal, produzem vários pequenos círculos sobre as áreas desfocadas, efeito que alguns consideram agradável, mas digamos que não é o máximo. Ok. Portanto, eu não te aconselharia a comprá-la. É melhor comprares uma teleobjetiva verdadeira e adequada. Mesmo sendo mais cara, seguramente vale a pena, pois não vais precisar na paisagem de teleobjetivas super luminosas, visto que não estás a fazer fotografia desportiva e, portanto, não tens de bloquear temas em movimento muito rápido, como poderia ser o caso de um atleta em salto à vara. Uhum. E de qualquer modo, se depois precisares de tempos mais rápidos, podes sempre ou subir a sensibilidade da tua máquina digital ou então utilizar filmes de sensibilidade alta. Bom, obrigado pelo conselho. Agora vou comprar uma teleobjetiva que... Bem, o melhor é esperar antes de comprar. Tenta primeiro ter uma ideia geral acerca da fotografia. De qualquer maneira, hoje falámos das tipologias do fotómetro, das funções de medida de luz, depois comparamos os aspectos relativos à regulação do branco e, portanto, a temperatura de cor. Falámos de filtros, da utilização que se faz no preto e branco e na cor, depois em pormenor do polarizador, os filtros Neutral Density e degradê, e depois falámos um pouco da escolha da distância focal certa na fotografia de paisagem. Certo. Bem, e agora? O que devo fazer? Como de costume, vai fotografar e experimentar as coisas de que estivemos a Ok. falar. Só mais uma coisa. Emprestas-me os teus óculos até amanhã. Vá lá. Bem, está bem, pode ser. Toma lá. Obrigado.